Você sabia que nós não devemos chegar na presença de Deus de qualquer forma? E certa vez eu fui convidada para ministrar a palavra para um grupo de jovens lá da igreja. E no dia que seria esse culto, eu abri um jejum às 6 horas da manhã. E o propósito seria para entregar esse jejum às 2 horas da tarde. Então, nesse dia, eu fui para a faculdade. Quando deu 2 horas da tarde, eu fui para o banheiro da faculdade para entregar o meu jejum. Mas antes que eu abrisse a boca para orar, entregando o jejum, o Espírito Santo me disse: você não vai entregar o jejum agora, minha serva. É para você jejuar até o final desse culto. E às 6 horas da noite eu estava lá. A igreja estava fechada e eu fiquei aguardando do lado de fora, meditando na palavra que eu acreditava que seria aquela palavra que deveria ser entregue para aqueles jovens. Mas algo inesperado aconteceu nesse dia. Acontece que o culto iniciou às 7 horas da noite com um louvor e foram mais ou menos meia hora de louvor. Deu 7h30 da noite e foi quando a palavra foi entregue, mas não para mim. A palavra foi entregue para a irmã que era a líder dos jovens. Essa irmã ministrou a palavra que está descrita lá em Jeremias, no capítulo 18, sobre a casa do oleiro. E eu lembro que ela ministrou essa palavra com muita delicadeza, com muito amor, e foi uma ministração muito bela. Mas enquanto ela estava ministrando, o Espírito Santo estava falando ao meu coração. Foi quando o Espírito Santo me disse: olha, minha serva, eu vou mudar a mensagem. E enquanto essa irmã estava ministrando, o Espírito Santo abriu os meus olhos espirituais. Então veio ao meu coração uma tristeza gerada pelo Espírito Santo de Deus. Então meu coração começou a acelerar. E eu sabia que o Espírito Santo estava ali presente, querendo revelar algo, querendo falar algo para aqueles jovens. E eu fiquei ali em espírito esperando a irmã me entregar a oportunidade. Naquele momento o Espírito Santo fez com que os meus olhos espirituais pudessem ver ao redor tudo o que estava acontecendo. Então eu olhei para o lado e tinha uma irmã debruçada no ombro do seu namorado. Depois eu olhei para o outro lado e tinha uma irmã mascando chiclete. Olhei à minha frente, a outra estava olhando o celular. E o Espírito Santo começou a fazer os meus olhos caminhar naquele lugar. Olhei mais um pouco e tinha uma outra que estava sentada em uma cadeira e as pernas estavam em outra cadeira. E mais uma vez eu olhei. Quando olhei, tinha uma irmã falando ao ouvido da outra. E tudo isso estava acontecendo enquanto a palavra do Senhor estava sendo ministrada pela líder dos jovens. E o Espírito Santo começou a queimar em meu coração a mensagem. Então, faltando 10 minutos para terminar aquele culto, foi quando eu recebi a oportunidade. Eu cheguei para esses irmãos e disse: a paz do Senhor Jesus. E então eu abri somente a minha boca. E se cumpriu o que diz a palavra do Senhor: abre somente a tua boca, porque eu te encherei. E então a mensagem que o Espírito Santo colocou naquele dia está descrito lá em Mateus, no capítulo 15. E naquele momento o Senhor me encheu e eu li com muita autoridade. O meu coração estava doendo porque o Espírito Santo colocou isso em mim. O Espírito Santo dizia assim: este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está muito distante. E aí comecei a ministrar sobre termos reverência diante da presença de Deus, sobre